Todo o restaurante ficou em silêncio quando os gritos da menina interromperam a agitação do jantar. Stella Lombardi, de 4 anos, afogada numa dor que não conseguia nomear, estava no meio da sala de jantar e chorava como se o seu coração estivesse a partir-se. O seu pai, alto e intimidante, o tipo de homem que fazia os homens adultos afastarem-se, agachou-se ao lado dela, com o desespero a transparecer por trás da sua fachada controlada. "Stella, por favor." A voz de Adrian Lombardi era baixa, tensa. "Diz-me o que precisas." Mas ela não conseguia. Nunca conseguia. Svetlana Knitsov observava por trás do balcão, com os braços a doerem de carregar bandejas pesadas durante 10 horas seguidas. Ela não devia envolver-se. O gerente tinha avisado sobre o homem na mesa 7, aquele cuja presença deixava os funcionários nervosos, cujas reservas nunca eram questionadas. Mas Lana viu outra coisa naquele momento. Viu-se a si própria há 2 anos em Moscovo, assegurar o seu filho bebê, enquanto o pai dele se enfurecia. Viu o desamparo nos olhos de um homem poderoso, incapaz de confortar o seu filho. Antes que pudesse se conter, ela estava caminhando em direção a eles. As mãos de Lana ainda cheiravam a gordura e detergente barato quando seu turno terminou à meia-noite. Ela contou as gorjetas no banheiro dos funcionários. $43, mal o suficiente para fraldas e fórmula para Misha. Seu filho de 2 anos estava dormindo no apartamento dos vizinhos, 3 andares acima, provavelmente enrolado no ursinho de pelúcia surrado que costumava ser dela. A manhã tinha começado como todas as outras. Acordar às 5, alimentar Misha, deixá-lo com a Shoshen, que cuidava dele por dinheiro por baixo da mesa, apanhar 2 autocarros para o restaurante no Brooklyn, onde trabalhava nos turnos do pequeno almoço e do jantar. O seu inglês era bom. A mãe dela insistira em aulas, mas o sotaque marcava-a como estrangeira, tornando quase impossível conseguir um emprego legítimo sem os documentos adequados. Ela estava a dobrar guardanapos de pano quando a porta tocou às 19 horas. A energia no restaurante mudou imediatamente. Adrian Lombardi entrou, segurando a mão da filha. Lana já o tinha visto 2 vezes antes, sempre na cabine do canto, sempre sozinho, exceto pela menina que nunca sorria. Naquela noite, Stella usava um vestido rosa com flores brancas, seus cachos escuros presos em tranças. Ela era linda, mas seus olhos estavam assombrados de uma forma que nenhuma criança de 4 anos deveria estar. "Sua mesa de sempre, Sr. Lombardi", disse o gerente rapidamente, com voz muito alegre. Adrienne acenou com a cabeça. Ele era alto, talvez 1,90 m, com o tipo de presença que fazia a sala parecer menor. O seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado, o seu fato cinzento feito à medida para se ajustar aos seus ombros largos. Mas foram os seus olhos que chamaram a atenção de Lana, cinza-azulados, exaustos, rodeados por olheiras que revelavam noites sem dormir. Stella arrastou os pés, emitindo sons suaves de choramingo. "Vamos, querida", murmurou Adrienne com uma voz surpreendentemente gentil. "Vamos comprar o teu macarrão com queijo favorito, lembras-te?" O rosto da menina se contorceu. "Não quero. O que queres, então?" Ele se agachou ao nível dela, paciente, apesar da tensão em sua mandíbula. "Diz ao papai o que queres, mamãe." A palavra saiu como um sussurro quebrado. "Quero a mamãe?" Algo se partiu nos olhos de Adrienne. Ele fechou-os brevemente, engolindo em seco. Quando os abriu novamente, a sua expressão estava cuidadosamente vazia. "Eu sei, Estelina. Eu sei." Chegaram à mesa. Adrian pediu massa para si e macarrão com queijo para Stella, apesar dos protestos dela. Mas quando a comida chegou, a menina limitou-se a olhar para ela, com lágrimas a escorrerem-lhe pelas bochechas. "Uma dentada", persuadiu Adrienne. "Experimenta só uma garfada, querida." Stella abanou a cabeça e de repente começou a chorar copiosamente, soluços fortes que sacudiam o seu pequeno corpo. Adrienne tentou acalmá-la, as suas mãos grandes desajeitadas enquanto lhe dava palmadinhas nas costas, mas nada funcionava. Outros clientes estavam a olhar. O gerente aproximava-se com pânico mal disfarçado. Foi então que Stella saiu da cabine e ficou no meio do restaurante a chorar. Lana agiu sem pensar. Ajoelhou-se na frente da menina, sem tocá-la, apenas presente. "Stella", disse suavemente, o seu sotaque russo envolvendo as sílabas. "Stella, olha para mim." Os soluços da criança pararam. Os seus olhos vermelhos encontraram o rosto de Lana.
Eu sei que estás triste, continuou Lana com a voz baixa e firme. É normal estar triste. Estar triste é muito pesado. Sim, como carregar uma grande pedra. Stella acenou com a cabeça paralisada. Quando estou triste, disse Lana, respiro fundo assim. Ela demonstrou, exagerando a inspiração e a expiração. Queres tentar comigo? A menina imitou-a, a respiração trêmula. Ótimo, elogiou Lana. Muito bom. De novo. Elas respiraram juntas mais 3 vezes. O choro de Stella diminuiu para soluços, depois parou completamente. Sabes o que faço quando estou muito, muito triste? Lana perguntou em tom de confidência. Stella abanou a cabeça. Penso em 3 coisas que me fazem feliz, as minhas coisas favoritas. Consegues pensar em 3 coisas? A criança pensou seriamente. Gelado, sussurrou finalmente. Sim. Muito bem. O que mais? Histórias. A mamã costumava ler, agora é o papá. O coração de Lana apertou-se, mas ela manteve a voz leve. Histórias são as melhores. Mais uma. Borboletas. As amarelas, lindas. Lana sorriu. Agora, quando sentires aquela grande pedra triste, lembra-te dessas 3 coisas. Elas ajudam a carregá-la. Sim. Stella acenou com a cabeça lentamente. Então, para a surpresa de Lana, a menina deu um passo à frente e envolveu os braços em volta do pescoço de Lana. Lana congelou por meio segundo antes de seus braços se levantarem automaticamente, segurando a criança com força. Por cima da cabeça de Stella, os seus olhos encontraram os de Adrian Lombardi. Ele estava de pé, a olhar para elas com uma expressão que ela não conseguia definir. Alívio, sim. Gratidão, mas também outra coisa. Algo cru e desesperado. Obrigado, disse ele com a voz rouca. Agradeço-lhe. Lana libertou-se gentilmente e levantou-se, ajudando Stella a voltar para o banco. Está tudo bem. Ela é uma boa menina, só está triste. Leva tempo. O olhar de Adrienne seguiu o rosto dela com tanta intensidade que a fez prender a respiração. Você tem um dom com crianças. Tem um filho, disse ela simplesmente. 2 anos. Entendo. Um filho? Ele olhou para a mão esquerda dela. Bear, você é casada? Não, só eu e Misha. Algo mudou na expressão dele. Ele enfiou a mão no casaco e tirou um cartão de visita. Preciso de alguém para cuidar da Stella. A minha empregada doméstica é maravilhosa, mas ela é mais velha. A Stella precisa do que você acabou de fazer. Quanto você ganha aqui? $102 por hora. Salário mínimo, admitiu Lana, sentindo as bochechas esquentarem. Mais gorjetas. Vou pagar-lhe 2.000 por semana. Em dinheiro, sem perguntas. Os olhos dele fixaram-se nos dela. Preciso de alguém que consiga se comunicar com a minha filha. Alguém em quem ela confie. $2.000. Era mais do que ela ganhava em 2 meses no restaurante. A sua mente disparou. Este homem era perigoso. O medo dos funcionários deixava isso claro. Mas $2.000 significavam que Misha poderia consultar um médico quando adoecesse. Significavam comida de verdade. Não apenas arroz e feijão. Significavam segurança. Talvez até mesmo um caminho para obter documentos legítimos eventualmente. E aquela menina precisava dela. O seu filho iria consigo, acrescentou Adrienne como se lesse a sua hesitação. Tenho uma casa grande, um quintal. Ele estaria seguro lá. Vocês os dois estariam. Lana pensou no seu apartamento de um quarto com o aquecimento avariado, as baratas, o vizinho que a olhava como se fosse uma presa. Pensou na tosse de Misha, que não passava porque ela não tinha dinheiro para comprar medicamentos. Pensou nos olhos de Stella, tão tristes e perdidos. Quando eu começar, ouviu-se dizer. O sorriso de Adrian Lombardi foi lento, transformando o seu rosto severo em algo quase bonito. Amanhã, às 8 horas, vou enviar-lhe a morada por mensagem. Ele estendeu a mão. Após um momento, Lana apertou-a. A palma da mão dele era quente, com calos em locais inesperados, e o aperto de mão enviou uma descarga elétrica pelo seu braço que ela não podia se dar ao luxo de sentir. Obrigado, Svetlana, disse ele, lendo o crachá dela. Você não tem ideia do que isso significa. Mas enquanto voltava para casa de autocarro naquela noite, contando as notas de $100 que ele lhe dera como adiantamento, Lana se perguntou o que acabara de concordar. Se perguntou que tipo de homem inspirava tanto medo e respeito em igual medida. Se perguntou por que seu coração batia acelerado ao se lembrar dos olhos cinza-azulados dele. Se quiser saber o que ela descobriu no mundo de Adrian Lombardi, continue a assistir.
A casa de Adrienne não era uma casa. Era uma propriedade. Lana ficou em frente ao portão de ferro na manhã seguinte, com Misha no colo, olhando para a mansão de tijolos de 3 andares, afastada da rua por uma entrada circular e gramados bem cuidados. Era Brooklyn, mas poderia muito bem ser outro planeta, comparado ao seu apartamento apertado em Brighton Beach. Os portões abriram automaticamente depois que ela apertou o interfone. O próprio Adrienne atendeu a porta, vestido de forma mais casual do que na noite anterior. Calças de ganga escuras, uma camisola preta que enfatizava os ombros largos. Sem o paletó, ela podia ver o contorno de uma tatuagem subindo pelo lado esquerdo do pescoço dele. Um trabalho intricado e deliberado. Svetlana. A voz dele era calorosa. E este deve ser o Misha. O seu filho enterrou o rosto no ombro dela, subitamente tímido. Lana mudou o peso dele. Ele é, como se diz, tímido com estranhos. Miúdo e inteligente. Adrienne afastou-se. Entrem. Vou mostrar-vos a casa. O interior deixou-a sem fôlego. Pisos de mármore, tetos altos, obras de arte que provavelmente custariam mais do que ela ganharia em 10 anos. Mas não era frio. Havia brinquedos espalhados pelos cantos, um desenho infantil colado no frigorífico, fotos de família na lareira, fotos de uma mulher que devia ser a mãe de Stella. De cabelos escuros, bonita, a rir nos braços de Adrienne. A minha esposa Isabela, disse Adrienne baixinho, percebendo o seu olhar. Ela morreu há 18 meses de cancro. Sinto muito, disse Lana automaticamente, a frase em inglês que ela havia aprendido cedo. Stella não entende porque a mamãe não vai voltar. Tentei explicar, mas ele parou de falar, com uma expressão de dor no rosto. Ela só sabe que a mãe foi embora e tem medo que todos os outros também vão embora. A garganta de Lana apertou. Ela entendia esse medo intimamente. É difícil para as crianças. Elas amam muito. Sim, Adrienne limpou a garganta, reconstruindo as suas defesas. Rosa, a minha governanta, está lá em cima com a Stella. Deixe-me apresentá-la. Rosa Delgado era uma mulher na casa dos 60 anos, com olhos gentis e cabelos grisalhos presos num coque. Ela cumprimentou Lana calorosamente, embora seu olhar fosse avaliador. Você é a mulher do restaurante. Adrienne não parou de falar sobre você. Adrienne lançou-lhe um olhar que teria intimidado qualquer outra pessoa. Rosa apenas sorriu. Stella estava numa sala de jogos que parecia uma loja de brinquedos que tivesse explodido. Ela estava sentada no chão, arrumando bichos de pelúcia em uma linha cuidadosa, com uma expressão solene. Stella, disse Adrienne gentilmente. Olha quem está aqui. A menina ergueu a cabeça rapidamente. O reconhecimento brilhou nos seus olhos escuros, seguido por algo que poderia ser esperança. A senhora borboleta. O coração de Lana derreteu. Ela pousou Misha cuidadosamente. Olá, Stella. Este é o meu filho, Misha. Ele tem 2 anos. Achas que ele pode brincar com os teus brinquedos? Stella estudou Misha com a seriedade de uma criança de 4 anos. Ele é pequeno. Sim, muito pequeno, mas gentil. Vê? Lana guiou Misha até uma pilha de blocos macios. Ele gosta de construir. Durante a hora seguinte, Lana deixou as crianças brincarem enquanto aprendia a rotina com Rosa. Stella tomava o pequeno almoço às 8, fazia um lanche às 10 e almoçava ao meio-dia. Ela dormia relutantemente por volta das 13 horas. Adorava livros e detestava barulhos altos. Ainda chorava todas as noites pela mãe. Estou com esta família desde que Adrienne era menino. Rosa confidenciou enquanto tomava um café na cozinha. O pai dele era difícil, mas Adrienne se esforça muito para ser diferente. Ele adora aquela menina. Parte meu coração vê-lo falhar em se aproximar dela. Ele não está a falhar, disse Lana com firmeza. Stella sabe que ele a ama. Ela só... A dor é muito grande agora, mas as crianças se curam com o tempo e a segurança. Os olhos de Rosa se suavizaram. Você entende mais do que deveria. Lana pensou em Moscovo, nos punhos de Sergei, em fugir com um bebê no auge do inverno. Sim, eu entendo. Adrienne apareceu na porta. Tenho que ir ao escritório por algumas horas. Você ficará bem. Claro, Lana já estava de pé. Ficaremos bem. O olhar dele permaneceu no rosto dela, procurando por algo. Precisa de alguma coisa? Qualquer coisa? A Rosa tem o meu número. E ele aproximou-se, baixando a voz. Obrigado por ontem, por hoje. Por dar à minha filha a oportunidade de sorrir novamente. Ele estava demasiado perto. Ela podia sentir o cheiro da sua colônia.
ver a cicatriz tênue no seu queixo, sentir o calor que emanava do seu corpo. O seu pulso acelerou de uma forma que nada tinha a ver com medo. É fácil amá-la, conseguiu dizer Lana. A tua Estela... Algo brilhou nos olhos dele. Lana, basta. Lana é formal. Lana, repetiu ela, e ele sorriu. Lana, ecoou ele. E a forma como ele disse isso, em voz baixa, quase reverente, fez-lhe arrepios. Então ele foi-se embora e ela pôde respirar novamente. O dia passou num borrão de pequenos milagres. Estela segurou a mão de Miesa quando ele tropeçou. Ela partilhou os seus biscoitos de peixe dourado na hora do lanche. Quando chegou a hora da história, ela realmente riu. Um som enferrujado, sem prática, que fez Lana querer chorar. A tua magia, declarou Rosa quando as crianças estavam a dormir. Não a ouvia rir há meses. Não é magia. Apenas eu a vejo. As crianças sabem quando as vemos realmente. Naquela noite, quando Adrienne voltou, ele encontrou os três no quintal. Lana empurrava Estela no baloiço, enquanto Misha corria atrás de uma borboleta pela relva, gritando de alegria. Adrienne parou na porta, observando-os. O filho falecido preso no cabelo loiro de Lana, tornando-o dourado. O seu sorriso era genuíno, espontâneo, enquanto ouvia Estela tagarelar sobre a borboleta que tinham visto. Uma amarela, como ela tinha mencionado ontem. Ela parecia pertencer àquele jardim, fazendo a sua filha feliz. O pensamento deveria tê-lo aterrorizado. Em vez disso, sentiu um alívio. Contrate-a, exigiu Estela. E Lana concordou, o seu riso misturando-se com os gritos da menina. É isso, pensou Adrian. É isso que me tem faltado. Não apenas ajuda com Estela, mas vida, alegria, o som da felicidade a encher a sua casa silenciosa. Ele saiu. Espaço para mais um. O rosto de Estela iluminou-se. Papá, empurra-me, empurra-me. Durante os 20 minutos seguintes, brincaram juntos. Todos eles uma família improvisada que não deveria ter funcionado, mas que, de alguma forma, funcionou. Quando Misha caiu e arranhou o joelho, Adrienne pegou nele sem hesitar, murmurando palavras de conforto até as lágrimas pararem. Lana observou-o a embalar o seu filho, aquele homem perigoso a ser tão gentil, e algo no seu peito se partiu. Mais tarde, depois de ter colocado as duas crianças para jantar, esparguete que ambos devoraram, Adrienne encontrou-a na cozinha a encher a máquina de lavar louça. Não precisas de fazer isso, disse ele. Não me importo. Gosto de ajudar. Ele encostou-se ao balcão, observando-a. Há quanto tempo está nos Estados Unidos? 3 anos. Vim quando Misha era bebê. O pai dele. Ela hesitou. Não era um bom homem. Tive que ir embora. Ele magoou-te. Não era uma pergunta. Sim, mas consegui fugir. Isso é o que importa. Adrienne cerrou os dentes. Se ele te encontrar, não vai. A Rússia é longe e ele não sabe onde estou. Ela forçou um tom alegre na voz. É passado. Agora só penso no futuro. Um futuro aqui em Nova York, se eu puder ficar. Eu sou os meus documentos. Eles são complicados. Quero fazer da maneira certa, mas é caro e difícil. Adrienne ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele falou, sua voz era comedida. Conheço pessoas, advogados de imigração, bons advogados. Se estás decidida a ficar, não tenho dinheiro para isso. Estou a oferecer ajuda, Lana. Estás a ajudar-me com a Estela. Deixa-me ajudar-te com isto. Ela olhou para ele. Este homem que inspirava medo com um olhar, que lhe estava a oferecer a única coisa de que ela mais precisava. Um caminho para a segurança legítima. Por quê? Ela sussurrou. Não me conheces. Sei o suficiente. Ele aproximou-se. Sei que intercedeste quando mais ninguém o fez. Sei que a minha filha sorriu hoje pela primeira vez em semanas. Sei que és corajosa e gentil e que estás a fugir de algo que te assustou o suficiente para atravessares um oceano com uma criança. Os olhos dele fixaram-se nos dela. Já chega. O ar entre eles crepitava. Lana prendeu a respiração quando Adrienne estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, e colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Os dedos dele roçaram a bochecha dela e o calor inundou o corpo dela. Esta vida que levo, disse ele baixinho, não é simples. Fiz coisas das quais não me orgulho, coisas que não posso desfazer. Mas estou a tentar ser melhor, pela Estela, por... Ele parou, o seu olhar caindo nos lábios dela.
Pelas pessoas que merecem melhor, Adrian. A campainha tocou, quebrando o momento. Adrienne recuou, a sua expressão desmoronando. Deve ser o Marco, meu sócio. Tenho negócios a tratar. Negócios? A lembrança de quem ele era, do que fazia. Lana assentiu, subitamente fria. Devo ir buscar a Misha. Vamos para casa agora. Fiquem, disse Adrienne rapidamente. Vocês os dois. Tenho quartos de hóspedes. Não. Ela precisava de distância, precisava de pensar. Obrigada. Mas não, voltamos amanhã. Sim. Ele parecia querer discutir, mas finalmente acenou com a cabeça. Amanhã, às 8 horas. Mas quando ela pegou Misha e se dirigiu para a porta, ouviu vozes vindas do escritório de Adrienne. Vozes irritadas e uma frase clara e incisiva. Não podemos ser brandos agora. Não com a família Volkov à espreita. Volkov, seu nome de solteira, comum na Rússia. Provavelmente uma coincidência, mas isso fez seu sangue gelar. Em que tipo de mundo ela tinha acabado de entrar? Que tipo de homem era realmente Adrian Lombardi? Mas mesmo com o medo sussurrando avisos, ela lembrou-se da gentileza dele com as crianças, da oferta de ajuda com os seus documentos, da maneira como ele olhava para ela como se fosse algo precioso. Lana adormeceu naquela noite em seu apartamento apertado e sonhou com olhos cinza azulados e uma mansão que parecia mais um lar do que qualquer outro lugar em que ela estivera nos últimos 3 anos. Ela estava em apuros. Percebeu que estava em apuros profundos e perigosos. E o pior era que não queria fugir. 3 semanas passaram num ritmo que parecia perigosamente próximo da felicidade. Stella floresceu como uma flor na primavera. Agora sorria livremente, tagarelava sobre borboletas e histórias e a sua nova amiga, Misha. Ainda chorava pela mãe, mas as crises eram menos frequentes, menos devastadoras. Dormia a noite inteira na maioria das vezes e começou a chamar Lana de Lana mamã. Na primeira vez, Lana congelou, encontrando os olhos de Adrienne do outro lado da mesa do pequeno almoço. Ela acenou lentamente com a cabeça. Permissão e súplica, num único gesto. Tudo bem. Por favor, deixa. Então Lana sorriu, beijou a testa de Stella e fingiu que seu coração não estava a partir-se por amar tanto essa menina que não era sua. Misha também prosperou. Ele seguia Stella para todo o lado, seu vocabulário explodindo enquanto tentava acompanhar a sua nova irmã mais velha. O quintal da propriedade era um paraíso em comparação com o pátio de concreto do prédio onde moravam. Ele ria mais, comia melhor. A tosse finalmente desapareceu. E Adrian estava em toda parte e em lugar nenhum. Ele saía cedo na maioria das manhãs e voltava tarde na maioria das noites. Mas quando estava em casa, sua atenção era total. Ele lia histórias para dormir com vozes diferentes até que as 2 crianças gritassem de tanto rir. Ele ensinou Stella a andar de triciclo, correndo ao lado dela com infinita paciência. Ele deixava Misha ajudá-lo a trabalhar no escritório, a criança rabiscando no papel, enquanto Adrienne atendia chamadas de negócios em italiano e inglês. E ele observava Lana. Ela sentia o seu olhar constantemente quando trançava o cabelo de Stella, quando cantava canções de ninar russas, quando se movia pela casa dele como se estivesse lá desde sempre. O ar entre eles permanecia carregado, elétrico, cada toque acidental uma faísca. Uma noite, depois que as crianças adormeceram, Lana encontrou Adrian no jardim. Ele estava a beber um copo de uísque, olhando para o nada. "Posso me juntar a você?" ela perguntou. Ele se virou e, mesmo na escuridão, ela viu o seu sorriso. Sempre. Ela sentou-se no banco ao lado dele, deixando um espaço cuidadoso entre eles. Dia longo, dia complicado, problemas de negócios. Ele tomou um gole. Não há nada com que se preocupar. O seu negócio é perigoso. Sim. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não iria responder. Sim, ele disse finalmente. A minha família está em certos círculos há gerações. Eu herdei responsabilidades, obrigações. Ele olhou para ela. Mas estou a tentar mudar as coisas para construir algo legítimo para Stella. Leva tempo. Você é um bom pai, disse Lana suavemente. Ela sabe que você a ama. Por sua causa, você devolveu-me a minha filha. Não, você nunca a perdeu. Ela estava apenas escondida na dor. Você deu-lhe segurança. Eu apenas mostrei-lhe que está tudo bem em sair novamente.
Adrienne pousou o copo e virou-se para ela. Como você faz isso? Faz o quê? Ver o melhor em tudo? Passaste por um inferno. Vejo isso nos teus olhos às vezes, quando pensas que ninguém está a ver. Mas ainda estás cheia de esperança, de bondade. Como? Lana pensou nisso. Porque é uma escolha. Todos os dias escolho amargura ou esperança, medo ou amor. Escolho amor por Misha, por mim. Agora, ela olhou nos olhos dele. Por Stella também e por mim. A voz dele baixou. O que escolhes para mim, Lana? A pergunta pairou entre eles, carregada de significado. O pulso de Lana acelerou. Ela deveria recuar. Deveria lembrar-se do medo nos rostos dos funcionários do restaurante. Deveria proteger-se. Mas ela estava cansada do medo. Ainda não sei. Ela sussurrou honestamente. Às vezes tenho medo de ti, do que fazes, de quem és. Mas então vejo-te com a Stella e penso que talvez um homem perigoso também possa ser um homem bom. Talvez ambos sejam verdadeiros ao mesmo tempo. Quero ser bom, disse Adrienne com aspereza, pois ele estendeu a mão, com a mão pairando perto do rosto dela. Posso tocar-te? A respiração dela parou. Ela deveria dizer não. Deveria manter limites, mas estava faminta por um toque gentil, por alguém que a visse como mulher, e não apenas como mãe ou serva ou algo para usar. Sim, ela sussurrou. A palma da mão dele envolveu a sua bochecha, quente e calejada. O polegar dele traçou a sua maçã do rosto, reverente. És tão bonita, tão forte. Nunca conheci ninguém como tu, Adrian. Sei que não devia. Sei que isto é complicado. Trabalhas para mim. És vulnerável. Devia manter a distância. Os olhos dele queimavam nos dela. Mas não consigo parar de pensar em ti, nisto. Ele inclinou-se para mais perto, a respiração dele roçando os lábios dela. Diz-me para parar e eu pararei. Diz-me que isto sou só eu e nunca mais mencionarei isso. As mãos de Lana subiram para agarrar a camisa dele, não empurrando-o, mas puxando-o para mais perto. Não é só tu? Ele beijou-a como um homem a afogar-se procurando ar. Suave no início, questionador, depois mais profundo quando ela respondeu. A sua mão livre deslizou para o cabelo dela, inclinando a cabeça dela enquanto a saboreava. O mundo de Lana reduziu-se à sensação, aos lábios dele, à língua dele, ao atrito da barba por fazer contra a pele dela, ao calor sólido do corpo dele. Quando finalmente se separaram, ambos a respirar com dificuldade, Adrian descansou a testa contra a dela. Odi, sussurrou Lana. Meu Deus. Sim. O seu riso era trêmulo. Eles permaneceram assim por um longo momento, envolvidos um no outro. O ar noturno fresco ao seu redor. Finalmente, Adrienne afastou-se o suficiente para encontrar os olhos dela. Eu não faço isso, disse ele baixinho. Desde que Isabela morreu, eu não faço. Não houve ninguém. Eu não queria ninguém. Mas você, ele tocou o rosto dela novamente. Você me fez querer viver novamente, sentir novamente. Tenho medo, admitiu Lana. Não de ti, mas disso, de querer tanto algo quando tudo pode desaparecer tão rapidamente. Eu sei, mas Lana, ele beijou a testa dela com ternura e doçura. Não vou a lado nenhum, nem tu. Seja o que for isto, vamos descobrir juntos, está bem? Ela acenou com a cabeça, deixando-se acreditar nele, deixando-se querer isso. Ficaram sentados no jardim até a meia-noite, a falar sobre tudo e nada. Ele contou-lhe sobre ter crescido nesta casa, sobre a sua mãe, que morreu quando ele tinha 10 anos, sobre assumir o império do seu pai aos 25 anos e tentar conduzi-lo para negócios legítimos. Ela contou-lhe sobre São Petersburgo, sobre os seus sonhos de ser professora, sobre a noite em que fugiu com Misha enrolado no seu casaco. Ele fez isso. Ele beijou-a novamente, mais devagar desta vez, saboreando. E quando finalmente se despediram, Lana flutuou até o quarto de hóspedes que Adrienne insistira para que ela começasse a usar. É muito longe para você se deslocar todos os dias. E Misha dorme melhor aqui. E adormeceu, sorrindo. A semana seguinte foi como um sonho. Beijos roubados na cozinha, mãos se tocando debaixo da mesa de jantar, longas conversas depois que as crianças adormeciam. Eles estavam construindo algo tijolo por tijolo, e parecia sólido, real. Stella percebeu. Claro. O papá gosta da Lana, mamã, anunciou ela uma manhã. Adrienne não negou. Tudo bem para ti, Piccolola? Stella considerou isso seriamente. Ela vai ficar para sempre?
Ele olhou para Lana com uma pergunta nos olhos. Ela se viu a acenar com a cabeça. Sim, Adrienne disse à filha. Se ela nos aceitar, vai ficar para sempre. Naquela noite, ele pediu oficialmente. Eles estavam no escritório dele. Ele chamou-a depois de colocar Stella para dormir, com uma expressão séria. Case comigo, disse ele sem preâmbulos. O coração de Lana parou. O quê? Eu sei que é rápido. Eu sei que devíamos esperar. Fazer isso da maneira certa. Mas, Lana, eu não quero esperar. Eu quero você aqui legalmente, permanentemente. Como minha esposa, mãe de Stella, mãe de Misha, ele engoliu em seco. Deixe-me adotá-lo. Deixa-me dar-te o meu nome, a minha proteção, tudo. Adrian, isto é loucura. É? Ele puxou-a para perto. Isto parece loucura? Ele beijou-a profundamente e com segurança. Isto parece? Não. Parecia voltar para casa, como a segurança que ela procurava desde a infância, como o amor, enorme e assustador e absolutamente certo. Sim, ela ouviu-se dizer. Sim, vou casar contigo, mas devagar. Tudo bem, vamos levar o tempo que for preciso. Vamos fazer o que for melhor para as crianças. O que quer que vocês queiram, desde que a resposta seja sim, disseram as crianças na manhã seguinte. Stella gritou de alegria e se jogou nos braços de Lana, tagarelando sobre ser a florista. Misha não entendeu muito bem, mas bateu palmas porque todos estavam felizes. Rosa chorou e abraçou os dois. Já estava na hora, disse ela. Durante 3 dias perfeitos, Lana deixou-se acreditar nos contos de fadas, que tinha escapado do seu pesadelo e encontrado o seu final feliz. Que o amor realmente podia conquistar tudo. Então, numa quinta-feira à tarde, enquanto as crianças dormiam, o telefone de Adrienne tocou. Ela observou a sua expressão fechar-se enquanto ele ouvia. Observou o seu maxilar apertar-se. Quando? Quando? Damnation? Condenação? Eu trato disso. Ele desligou e imediatamente discou outro número. Marco, temos um problema. Os russos estão a agir, sim, hoje. Leve todos para o esconderijo. Os seus olhos encontraram os de Lana, incluindo a minha família. O medo gelou as suas veias. O que está a acontecer? Rivais de negócios, velhos inimigos ressurgindo. Não é nada, disse ele, mas a sua linguagem corporal gritava. Perigo. Preciso que você e as crianças vão com o Marco. Só por hoje, talvez esta noite. Rosa também. Adrienne, por favor. Ele agarrou-lhe os ombros. Não consigo concentrar-me em lidar com isto se estiver preocupado contigo. Por favor, Lana, confia em mim. E ela confiou. Deixou Marco, o braço direito de Adrienne, assustador mas leal, levá-los para uma casa anônima em Queens. Deixou as crianças com Rosa, fingindo que estava tudo bem, mesmo com o coração a bater forte. E esperou. A noite caiu. Adrienne ligou uma vez para dizer que estava a tratar disso, que eles estavam seguros, que ele a amava. As palavras atingiram-na como um soco, o primeiro amo-te deles, dito ao telefone durante uma crise. Yato Blue, ela sussurrou de volta. Também te amo. À meia-noite que ele finalmente chegou. Parecia exausto, com um hematoma a surgir no queixo, mas vivo e inteiro. Acabou? Perguntou ela. Por agora. Ele puxou-a para os seus braços, o seu aperto quase doloroso. Meu Deus, Lana, quando pensei que eles poderiam ter te apanhado, estávamos seguros. Tu mantiveste-nos seguros. Ele beijou-a desesperadamente, e ela beijou-o de volta com a mesma intensidade, assegurando a ambos que tinham sobrevivido. Que essa coisa frágil e perfeita que estavam a construir não se tinha despedaçado. Mas mais tarde, quando regressaram à propriedade com as crianças ainda a dormir, Lana percebeu algo. Esta seria a sua vida agora. Viver com a sombra do perigo, sempre a olhar por cima do ombro, a ensinar Stella e Misha a fazer o mesmo. O amor valia esse preço? Ela olhou para Adrian, para a forma como ele verificava todas as fechaduras, todas as janelas, o seu corpo posicionado entre ela e qualquer ameaça potencial. Para a forma como ele arriscou tudo para os proteger. Sim, ela decidiu que esse amor valia qualquer coisa. Case comigo amanhã, disse Adrienne de repente. Não um grande casamento, só nós, Rosa e as crianças. Não quero mais esperar. Amanhã ela deveria argumentar. Deveria insistir em fazer as coisas da maneira correta. Mas ela havia perdido muito na vida para ser cautelosa.
Aprendeu da maneira mais difícil que o amanhã nunca era garantido. Amanhã, ela concordou. Casaram-se ao meio-dia do dia seguinte no jardim de Adrienne, com Stella como florista e Misha como porta-alianças. Rosa oficiou a cerimônia. Ela tinha uma licença de anos atrás. Aparentemente foi pequeno e perfeito, e deles. Quando Adrienne beijou a noiva, Stella aplaudiu. Misha bateu palmas e Lana finalmente se permitiu acreditar que estava em casa. O primeiro mês de casamento foi de adaptação. Lana mudou-se oficialmente para o quarto principal, embora já dormissem lá há semanas. O advogado de imigração de Adrienne acelerou os seus documentos. Ter a documentação adequada foi como tirar um peso das costas. Misha começou a chamar Adrienne de papá, o que fez os olhos do grande e assustador chefe da máfia brilharem de forma suspeita. E Stella, feliz e saudável, começou a pré-escola numa academia privada, onde fez amigos e trouxe para casa trabalhos artísticos cobertos de borboletas. Tudo estava perfeito. Perfeito demais. Lana deveria saber que aquilo não poderia durar. A ligação veio numa terça-feira, enquanto Adrienne estava numa reunião de negócios do outro lado da cidade. Stella e Misha estavam na casa da mãe de Adrienne. A mãe dele agora morava em Connecticut, uma mulher doce que acolheu Lana de braços abertos e insistia em visitas semanais aos netos. As crianças estavam seguras longe. Isso logo seria importante. Marco irrompeu na cozinha, onde Lana estava a preparar o jantar. Temos de ir agora. O que está a acontecer? A família Cos. Eles descobriram sobre o casamento de Adrienne, sobre ti. O rosto dele estava sombrio. Eles estão a vir. O sangue dela gelou. Porque uma das famílias de que Adrienne estava a tentar se distanciar era uma antiga aliança do pai que tinha azedado. Por que eu? A tua influência. Eles acham que podem usar-te para forçar a Adrienne a voltar às operações deles. Marco já estava a puxar em direção à garagem. A Adrienne está a caminho, mas precisamos de nos mover. Eles dirigiram-se a um edifício seguro em Manhattan, uma das propriedades legítimas da Adrienne, um arranha-céus com segurança e salas de pânico. Marco posicionou-a num escritório no 20º andar e colocou guardas do lado de fora. Fica aqui, não saias por nenhum motivo. A Adrienne virá buscar-te. Ela acenou com a cabeça, com a garganta apertada. Passou 1 hora, depois 2. Finalmente o seu telefone tocou. Lana, a voz da Adrienne estava tensa. Estás segura? Sim, o Marco trouxe-me para o teu edifício. Onde estás a tratar disso? Isto acaba esta noite. A sua voz ficou dura. Eles pensaram que podiam ameaçar a minha mulher. Pensaram mal. Adrian, por favor, tenha cuidado. Tenho sempre cuidado. Mas, Lana, preciso que saiba uma coisa. Ele fez uma pausa. Se isto correr mal, se algo me acontecer, tudo ficará para si. Os negócios legítimos, o dinheiro, tudo. Há um testamento, documentos com o meu advogado. Você e as crianças ficarão protegidos. Pare de falar assim. Amo-a Ibia Lublu. Ele usou as palavras dela, com um sotaque terrível, mas sincero. Tu salvaste-me. Salvaste a Stella. Deste-me uma razão para querer ser melhor. Então volta para mim, sussurrou ela. Volta e sê melhor comigo. Eu voltarei. Prometo. A linha ficou muda. Lana andava de um lado para o outro no escritório, com o terror a apertar-lhe a garganta. Ela devia ter previsto isto. Devia saber que o mundo dele acabaria por a atingir. Mais 2 horas se arrastaram. Então, o telefone de Marco tocou. Ela viu a expressão dele mudar de tensa para aliviada. Acabou, disse ele. Adrienne está a caminho. Quando a porta se abriu e Adrienne entrou, com o fato amarrotado, os nós dos dedos machucados, mas viva e inteira. Lana se lançou sobre ele. Ele a segurou, envolvendo-a com os braços como se fossem de aço. Estou bem, murmurou ele em seu cabelo. Estamos bem. Eles não vão nos incomodar novamente. O que você fez? O quê? Eu tive que fazer. Ele se afastou para segurar o rosto dela. Eles atacaram a minha família, Lana. Existem limites que não se ultrapassam. Eles aprenderam isso esta noite. Ela não pediu detalhes. Não queria saber. Algumas coisas eram melhores deixar na sombra. Leve-me para casa, ela disse em vez disso. Leve-me para os nossos filhos. Pegaram Stella e Misha no caminho. As 2 crianças estavam sonolentas e irritadas. Quando chegaram à casa,
Colocaram-nas na cama juntas e depois caíram na sua própria cama, abraçados na escuridão. Vou sair, disse Adrienne de repente. De tudo. Das antigas ligações do meu pai. Das coisas perigosas. Venho trabalhando nisso há anos, mas esta noite ficou claro. Não posso fazer isso pela metade. Não contigo. Não com eles. Estás a falar a sério. Estou fora, Lana, completamente. Vou me concentrar nos negócios legítimos. Imóveis, restaurante, investimentos. Vai levar tempo para me retirar completamente. Mas está acabado. Chega de olhar por cima dos ombros. Chega de medo. Ela virou-se nos braços dele, estudando o rosto dele ao luar. Farias isso? Abririas mão desse poder por ti? Por Stella e Misha? Sem hesitar, ele a beijou suavemente. Agora és o meu poder. És o que me torna forte. Lana beijou-o de volta, colocando tudo nisso. Amor, confiança, alívio, esperança. E quando ele fez amor com ela naquela noite, parecia uma promessa, um novo começo. Na manhã seguinte, Adrienne fez chamadas finais sérias. Ela ouviu fragmentos. Estou fora, transfere a minha parte. Compromissos familiares. E lentamente, nas semanas seguintes, ela viu-o transformar-se. Não havia mais reuniões de crise tarde da noite. Não havia mais tensão nos ombros dele. Ele sorria mais, ria com mais facilidade. Ele jantava todas as noites. Treinou a equipe de futebol da Stella quando ela começou. Ensinou a Misha a andar de bicicleta. Tornou-se o homem que ela vislumbrou sob a aparência perigosa, o homem que ele sempre quis ser. Uma noite, 3 meses após o incidente com Cos, Adrienne levou-a de volta ao jardim, onde ele a beijou pela primeira vez. Tenho uma coisa para ti, disse ele. Ele tirou uma pequena caixa. Dentro havia um anel. Não um anel de noivado, mas um brasão da família. O brasão da família dele. Na minha família isso é tradição, explicou ele. Quando o chefe da família lhe está pronto para se afastar, para passar o legado para a próxima geração, ele dá isso à sua esposa. Ela se torna a guardiã do futuro da família. Ele colocou-o no dedo dela. Eu não sou mais aquele homem, Lana. O homem perigoso, o homem temido. Agora sou apenas o Adrian. O pai da Stella, o papá do Misha, o teu marido. E é tudo o que quero ser. Ela jogou os braços ao pescoço dele, chorando lágrimas de felicidade. É tudo o que preciso que sejas. Ótimo. Ele sorriu contra o pescoço dela. Porque tenho mais uma pergunta. Ela afastou-se, levantando as sobrancelhas. O que achas de dar um irmãozinho ou uma irmãzinha para a Stella e o Misha? Lana prendeu a respiração. Estás a perguntar? Eu quero mais filhos contigo. Quero que enchamos esta casa de amor, risos e caos. Quero tudo, Lana, contigo. Ela beijou-o, saboreando a alegria, o futuro e a eternidade. Sim, ela sussurrou nos lábios dele. Sim para tudo. Um ano depois, Lana acordou com a luz do sol a entrar pela janela do quarto e pequenas mãos a acariciar a sua barriga de grávida. O bebê está acordado? Stella sussurrou em voz alta. Shh, não acordes a mamã ainda, disse a voz de Adrienne, divertida, vinda da porta. Ela precisa de descansar. Estou acordada, disse Lana, sorrindo enquanto se esforçava para se sentar. Estar grávida de 8 meses não era brincadeira. Bom dia, moedora Gaia, minha querida. Stella subiu na cama com cuidado, pressionando a orelha contra a barriga de Lana. Aos 5 anos, ela era a irmã mais velha perfeita, animada, gentil e infinitamente curiosa sobre o bebê. Acho que é um menino, anunciou Stella. Quero um irmão. Misha precisa de reforços contra todas nós, meninas. Adrienne riu, sentando-se na beira da cama. Reforços, hein? Já a planear alianças entre irmãos? Claro, papá. Stella revirou os olhos daquela maneira que as crianças fazem quando os adultos estão a ser particularmente burros. Misha entrou cambaleando momentos depois, ainda amarrotado do sono, e subiu para o colo de Adrienne. Aos 3 anos, ele era uma mistura perfeita de Lana e seu pai adotivo. Cabelo loiro e olhos azuis de Lana, mas o sorriso e o instinto protetor de Adrienne. História do papá, pediu Misha. Depois do pequeno almoço, amigo, vamos primeiro levar a mamã lá para baixo. Eles seguiram a rotina matinal com facilidade. Adrienne fez panquecas, a sua única habilidade culinária, enquanto Lana supervisionava as crianças a pôr à mesa. Rosa juntou-se a eles, como fazia na maioria das manhãs, entretendo-os com fofocas da vizinhança. Esta era a sua vida agora, normal, doméstica, maravilhosamente mundana.
Depois do pequeno almoço, Adrienne dirigiu-se ao seu escritório na cidade, o legítimo, onde supervisionava o seu portfólio imobiliário e investimentos em restaurantes. Ele estava completamente limpo há um ano, todos os laços antigos cortados, todas as conexões perigosas eliminadas. Não tinha sido fácil. Houve resistência, ameaças, tentativas de puxá-lo de volta. Mas Adrienne permaneceu firme e, eventualmente, o mundo antigo o deixou ir. Agora ele estava a construir um império do qual seus filhos poderiam se orgulhar. Um império que eles poderiam herdar sem vergonha ou perigo. Lana passou o dia com as crianças na biblioteca, na hora da história, no parque infantil e depois na hora da sesta. Enquanto elas dormiam, ela trabalhava no seu próprio projeto, aulas online para obter o diploma de professora. Adrienne insistiu em pagar por isso. Insistiu para que ela perseguisse os seus sonhos, agora que a vida delas estava estável. Naquela noite, depois do jantar e do banho, reuniram-se na sala de estar para uma noite de cinema em família. Stella escolheu Moana pela 100ª vez e todos se amontoaram no enorme sofá, as crianças entre os pais, sonolentas e contentes. A meio do filme, Stella virou-se para olhar para Lana. Lana. Mamã, sim, querida. Estou feliz. Tu estás feliz? Lana sentiu um nó na garganta. Ela cruzou o olhar com Adrienne por cima da cabeça de Stella e viu a sua própria emoção refletida nos olhos dela. Sim, querida. Estou muito, muito feliz. Que bom. Stella se aconchegou mais perto. Quero que você continue feliz para sempre. Eu vou, prometeu Lana. Todos nós vamos. Depois que as crianças adormeceram, Adrienne encontrou Lana no quarto que tinham preparado para o bebê. Ela estava dobrando roupinhas minúsculas, arrumando-as nas gavetas. Preparando o ninho, ele brincou gentilmente. Talvez um pouquinho. Ela sorriu. Não acredito que daqui a um mês teremos outro bebê. Loucura, né? Ele aproximou-se por trás, envolvendo-a com os braços, ou tanto quanto podia, com a barriga dela no caminho. Há 5 anos, eu não achava que seria feliz novamente. Achava que estava destinada a ser uma casca vazia, apenas fazendo as coisas por causa da Stella. E agora estou tão cheia de felicidade que às vezes me assusta, como se fosse demais e eu fosse acordar e descobrir que tudo foi um sonho. Lana virou-se nos braços dele. Não é um sonho, é real. Nós somos reais. Ele beijou-a devagar e docemente. Amo-te tanto. Ela sussurrou de volta. 2 semanas depois, Lana entrou em trabalho de parto. Adrian estava arrasado, andando de um lado para o outro na sala de espera do hospital, até que Rosa lhe deu um tapa e disse para ele voltar para lá com a sua esposa. Mas quando o filho deles nasceu, saudável e a chorar, ele chorou abertamente. Qual é o nome dele? Perguntou a enfermeira. Adrian olhou para Lana. Eles tinham discutido opções, mas não tinham decidido. Marco, disse Lana suavemente. Em homenagem ao homem que nos manteve seguros, Marco Lombardi. Adrienne acenou com a cabeça, emocionado demais para falar. Ele já tinha ligado para Marco para contar que o homem tinha ficado emocionado ao telefone. Eles levaram o bebê para casa 3 dias depois. Stella e Misha estavam fora de si de emoção, pairando sobre o novo irmão como pequenos guarda-costas. Ele é tão pequeno, sussurrou Stella. Vou protegê-lo para sempre. Eu também, declarou Misha. Ninguém magoa o bebê Marco. Adrienne encontrou os olhos de Lana do outro lado da sala e sorriu, os seus filhos já intensamente apaixonados. Naquela noite, depois de todos se terem acomodado, Adrienne encontrou Lana na cadeira de balanço a amamentar Marco. O luar os pintou de prata. Ei, ele sussurrou, sem querer perturbar o momento. Ei, você também, ela sorriu para ele. Não consigo dormir. Não queria perder a oportunidade de ver você memorizar isso. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira. Você se lembra daquela noite no restaurante, quando você se aproximou da Stella? Claro. Eu soube naquele momento. Naquele momento, vendo-te acalmar a minha filha, soube que a minha vida estava prestes a mudar. Que tu serias tudo para mim. Ele tocou a mãozinha de Marco. Só não sabia o quanto tudo seria. Tudo de bom. O melhor de tudo. Tu devolveste-me a minha filha, deste-me um filho, agora 2 filhos. Tu deste-me um futuro que eu realmente quero viver. Tu fizeste de mim um homem melhor, Lana. O homem que eu sempre quis ser, mas não conseguia encontrar sozinho. Ela estendeu a mão e segurou o rosto dele. Tu fizeste isso sozinha. Eu apenas te amei enquanto tu fazias.
Então continua a amar-me pelos próximos 60 anos, através de todo o caos, alegria e confusão. Ele sorriu. Combinado. Combinado. Ela riu baixinho. Mais tarde, muito mais tarde, Adrienne ficou na porta do quarto de Stella, observando-a dormir. Ela tinha crescido tanto, daquela criança de 4 anos quebrada e soluçante para essa criança de 5 anos confiante e feliz. Ela agora tinha festas do pijama, melhores amigas, sonhos de se tornar veterinária. Ela estava inteira novamente. Todos eles estavam. Ele foi para o quarto de Misha em seguida. O seu filho, porque Misha era dele, com ou sem documentos, dormia estendido na cama, com uma perna pendurada, exatamente como Adrienne dormia. Isso o fazia sorrir todas as vezes. Finalmente, ele voltou para o quarto do bebê, onde Lana acabara de colocar Marco para dormir. Eles ficaram juntos olhando para o filho mais novo, e Adrienne envolveu os braços em torno da esposa. Obrigado, ele sussurrou. Por quê? Por não fugir, por me ver, por ficar. Ele beijou a têmpora dela. Por dizer sim a um homem desesperado num restaurante que lhe ofereceu muito dinheiro e uma vida perigosa. A melhor decisão que já tomei, ela murmurou. Mesmo quando eu estava apavorada, mesmo quando eu deveria ter fugido. De alguma forma eu sabia. Sabia o quê? Que você valia o risco. Que isso, ela gesticulou ao redor deles, abrangendo a casa, os filhos, a vida deles. Estava do outro lado do medo, que o amor estava à espera se eu fosse corajosa o suficiente para alcançá-lo. Você é a pessoa mais corajosa que conheço, Lana Lombardi. E você é o melhor homem que conheço, Adrian Lombardi. Eles ficaram ali na escuridão, abraçados, ouvindo o seu bebê respirar. Lá fora, a cidade zumbia. Lá dentro, a sua família dormia segura e amada. E naquele momento, tudo estava exatamente como deveria estar. Perfeito, um lar completo. 4 anos depois, o quintal estava um caos. O melhor tipo de caos. Stella, agora com 9 anos, empurrava Misha, de 7 anos, no baloiço de pneu, enquanto ele gritava de alegria. Marco, de 4 anos, cavava na caixa de areia com o seu melhor amigo da pré-escola. E Isabela, de 2 anos, Bela, como a chamavam, corria atrás de uma borboleta com determinação, seus cachos escuros balançando. Bela, fique onde eu possa ver você, gritou Lana da varanda, com uma mão na barriga quase imperceptível. Número 5, previsto para daqui a 6 meses. Eles brincavam sobre formar um time de futebol. Adrienne apareceu atrás dela, passando os braços pela sua cintura. Está tudo bem? Precisa sentar? Estou bem, só estou grávida de 3 meses desta vez. Ela se inclinou para trás, encostando-se nele. Lembra quando me pediu em casamento? Você disse que queria encher esta casa de amor, risadas e caos. Missão cumprida. Ele murmurou em seu pescoço. Missão definitivamente cumprida. Eles observavam os filhos brincarem. Essa linda família mista e caótica que construíram a partir da dor, do medo e da esperança desesperada. Stella tinha os olhos da mãe, mas agora o sorriso de Lana. Misha era todo protetor, como um irmão mais velho, já falando em entrar para o negócio do pai algum dia. Marco era doce e gentil, mas feliz com livros e arte. E Bela era pura alegria, destemida e amorosa na mesma medida. Papai, Bela chamou, depois de capturar a borboleta. Olha, Adrienne correu para admirá-la, agachando-se ao nível dela. E o coração de Lana encheu-se ao vê-los. Este homem que outrora fora temido em Nova York passava agora os seus dias a treinar futebol, a assistir a recitais de dança e a fazer festas de chá com peluches. Ele tinha cumprido a sua promessa. Afastara-se completamente daquela vida e nunca olhou para trás. Rosa apareceu com limonada e biscoitos, repreendendo afetuosamente a confusão que as crianças estavam a fazer. Aos 70 anos, ela não mostrava sinais de desaceleração. Ainda sou a matriarca dessa família pouco convencional. Trabalho para os Lombardes há 30 anos, disse ela, sentando-se ao lado de Lana. Esta é a casa mais feliz que já vi. Você fez isso. Nós fizemos isso, corrigiu Lana. Todos nós juntos. Naquela noite, depois dos banhos, das histórias e de colocar 4 crianças exaustas na cama, Adrienne e Lana ficaram no quarto, olhando para as fotos que cobriam uma parede. O dia do casamento, o nascimento de cada criança,
Aniversários, feriados, terças-feiras aleatórias. Uma vida inteira capturada em momentos. Às vezes ainda não consigo acreditar que isto é real, admitiu Lana. Que podemos manter isto. É real, disse Adrienne, virando-a para ele. E podemos guardar isto porque escolhemos. Todos os dias escolhemos isto. Escolhemos um ao outro. Escolhemos a nossa família. A melhor escolha que já fiz. A segunda melhor, corrigiu ele com um sorriso. A primeira melhor foi aproximar-me daquela menina chorando no restaurante. Não. Lana abanou a cabeça. Aquela menina entrando na minha vida. Isso foi o destino. Escolher ficar para construir isto. Isso foi eu escolher-te. Ele beijou-a então, suave e seguro. O beijo de duas pessoas que lutaram pela sua felicidade e por uma só. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam. Lá dentro, os seus filhos sonhavam sonhos seguros. E naquele prédio de tijolos marrons no Brooklyn, onde antes vivia o medo, agora só havia amor. Amor infinito, feroz, inquebrável. O tipo de amor que tornava homens perigosos brandos e mulheres assustadas corajosas. O tipo de amor que construía famílias a partir de pedaços quebrados. O tipo que provava repetidamente que, às vezes, os maiores riscos levavam às maiores recompensas. E enquanto Lana adormecia nos braços do marido, com o futuro deles a dormir tranquilamente no fim do corredor, ela pensou naquela mulher aterrorizada que se aproximara num restaurante há 4 anos. Obrigada, disse ela silenciosamente, por ser corajosa, por escolher a esperança. Veja o que construímos. Veja o que o amor tornou possível.